É incrível como tudo se prova no tempo. A gente está falando de carga tributária. Existe um estudo na economia que com certeza o senhor deve conhecer, chamado curva de Laffer. Curva de Laffer. O que que acontece? Quando um estado ou um país ele cobra 0% de imposto, quanto é que ele vai arrecadar? 0%. Porém, se ele cobrar 100% de imposto, a gente fala, não, vai receber 100%, não. Porque eu quero saber quem é que vai trabalhar para pagar 100% de imposto, para dar para o governo tudo que ganha. Então, a gente imagina isso como se fosse um gráfico que vai de 0 a 100. E nesse gráfico, o governo começa a cobrar 10%. Aí o pessoal paga. Começa a cobrar 20%. O pessoal vai pagando, vai pagando. Chega um momento que essa curva ela passa a ser tão alta que ela inverte. Porque a arrecadação passa a diminuir. O desincentivo. A pessoa... É muito simples se a gente for pensar. É só fazer um comparativo que eu acredito que cabe na realidade de todo mundo. Vamos supor que a gente tem uma sala de aula, 3 alunos. Um aluno tirou 10, o outro aluno tirou 5 e outro aluno tirou 0. O aluno que tirou 10, ele estudou para aquilo, ele trabalhou para aquilo. O aluno que tirou 5, ele foi mediano, ele, na verdade, foi abaixo da média. E o que tirou 0, ele não estudou nada. Seria justo a gente dividir por igual os 3? Somar o que tem 10, mais o que tem 5 e mais o que tem 0, que daria um total de 15, dividir e ficar os 3 com a nota 5? Cadê o incentivo? Então é a mesma coisa nessa questão de cobrança de carga tributária. Quanto mais você tira da pessoa que está trabalhando, está produzindo, você desincentiva ela. Se eu estou trabalhando, eu tiro minha nota 10 e aí vão dividir minha nota e eu vou ficar só com 5, qual é o estímulo que eu vou ter? Ô Felipe, com certeza, isso aí prova que, ao contrário, quanto menos imposto você arrecada, cobra, vamos dizer assim, mais incentivo tem para a produção e o próprio Estado acaba arrecadando mais. Uhum. Eu não sei se você lembra, no governo passado, baixou alguns tributos. O governo baixou alguns tributos. Eu não vou citar nome aqui, porque o programa, aqui o podcast não está para política, sim, vai dizer que nós estamos defendendo. Mas nós estamos a favor do empreendedorismo. Entendeu? O que precisa-se é incentivar a iniciativa privada e a meritocracia. Uhum. Tudo que se faz com esse tipo de querer privilegiar aquele que não produz, aquele que não faz nada, isso não funciona em lugar nenhum do mundo. A história está aí para provar. No governo anterior, quando se diminuiu alguns tributos, aumentou a arrecadação, uhum, superávit, cresceu o número de emprego, a economia melhorou. Você faça ideia, Felipe, naquela crise que tivemos com a pandemia. Se nós tivéssemos naquela época o governo que temos hoje, o que seria desse país? Que eu fico a imaginar, o que seria? Seria o caos. No entanto, com atitudes corretas, com ministérios preparados, com equipe bem capacitada e engajada, responsável, sem corrupção, transparente, a economia brasileira cresceu e saiu bem. Entendeu? E essa questão que você falou aí, quanto mais você incentiva o aluno a estudar e evoluir, dá condições para ele, óbvio que isso vai crescer mais. Está provado em toda parte do mundo. É o que você falou, o tempo prova tudo, né, Dudu? Prova tudo, a história está aí para mostrar que é com a livre iniciativa, é com a desburocratização, é com o empreendedorismo, uhum, com a iniciativa privada, livre, soberana para poder avançar, é que nós vamos conseguir uma economia pujante, forte e de pessoas que vão para frente. sim, investir. Qual é o empresário que vai querer investir num país que você paga, você tem um arroxo tributário, que você tem uma legislação trabalhista sufocante, que você retira a condição de empreender e de produzir?
Eu acho que isso é fato consumado. Um exemplo que nós tivemos recentemente é a própria fábrica da Ford, que era aqui na Bahia e saiu por conta da carga tributária elevadíssima, a ponto deles tomarem prejuízo. Sérgio Habib ele é um dos caras que tem maior nome aí no mercado automobilístico. Ele coloca, eu não vou falar o número exato aqui porque eu não lembro de cabeça, mas eram milhões de prejuízo por dia que a Ford estava tomando na Bahia, no Brasil. Por quê? Carga tributária excessiva. Um país que você vai comprar um carro, uma grande parte daquele valor que você está pagando ali é de imposto. Ou seja, acaba sobrando aquilo ali para quem está realmente na linha de frente. E a economia é um ciclo, é cíclica. O ganho de um, a renda de um é o gasto do outro. Se a gente não ganhar para gastar, a loja da esquina ali, ela não vai vender, não vai pagar o funcionário, não vai contratar. O contratado, ele leva comida para casa dele. É um ciclo. É um incentivando o outro.